O programa Lança na Copa agora vem em dose dupla. São duas Copas do Mundo que a gente vai falar, né, dessa vez. A Copa de 86, que ocorreu no México, e a Copa de 90, na Itália. Acabou a Copa de 82, tinha que pensar na Copa de 86, só que a ressaca foi grande, o Brasil ficou um ano praticamente sem entrar em campo. Foi chamado para ser treinador o Carlos Alberto Parreira. Ele tinha sido preparador físico na Copa de 70, vinha bem conceituado como treinador nos anos 70, começou a treinar a seleção, não funcionou. O Brasil não conseguia os bons resultados. O pessoal começou a considerar que ele não era tão experiente para o cargo assim e acabou sendo sacado. Entrou interinamente o Edu, que era o irmão do Zico. O Edu treinava o Vasco tinha feito uma campanha sensacional, estava fazendo uma campanha sensacional, ele entrou, mas só ficou 3 partidas. Aí depois vem aquilo, quem que vai ser técnico? Botaram o Evaristo, tentar descobrir que fórmula para fazer com que o Brasil viesse a jogar bem, mas estava chegando as eliminatórias, o Brasil não tinha uma equipe ainda formada. O que aconteceu? Chamaram o Tele Santana novamente. O Tele Santana chegou, montou uma equipe com qualidade, sempre baseada com o Zico no meio de campo, com Sócrates, o Júnior já jogando, em vez de jogar como lateral, já jogando como meio-campista, e o Brasil conseguiu passar pelas eliminatórias. Ganhou 2 partidas fora de casa, contra Paraguai e Bolívia, empatou 2 em casa, conseguiu a sua classificação, foi para o Mundial do México. Aí começou a preparação para o México, mas é só problema. O Cerezo estava machucado, o Zico estava machucado, o Dirceu estava machucado. E o que aconteceu foi que tanto o Cerezo quanto o Dirceu foram cortados por lesão. E o Zico, que estava machucado por causa daquela entrada, aquela falta do Márcio do Bangu, que praticamente tinha que fazer com que ele operasse o joelho, mas se ele operasse o joelho, naquela época ia ficar 8 meses, 1 ano afastado, ele não iria jogar a Copa do Mundo, o Zico foi fazendo fisioterapia, fazendo fortalecimento muscular para ver se conseguia não fazer a operação e defender o Brasil na Copa. Acabou que no último dia o Tele Santana confirmou a convocação do Zico. Mas teve mais problema. Teve uma insubordinação do Renato. O Renato chegou tarde de uma festa, tinha que chegar até meia-noite, chegou de manhã e o Tele Santana resolveu cortar o Renato por insubordinação. Só que o Renato estava com o Leandro do lado. Leandro, melhor lateral direito do mundo na época. Entendeu? O Leandro achou, poxa, o Renato foi cortado e eu não fui, então o Leandro pediu desligamento. E foi nessa situação, sem um time formado, com muitos jogadores fora, que o Brasil foi para a Copa do Mundo. O time base do Brasil em 1986, Carlos, goleiro do Corinthians, Josimar, lateral do Botafogo, Edinho, zagueiro da Udinese, Júlio César, zagueiro do Guarani, Branco, lateral esquerdo do Fluminense. No meio de campo, Elzo, volante do Atlético Mineiro, Alemão, volante do Botafogo, Júnior, que era o lateral esquerdo e virou meia, ele na época defendia o Torino, Sócrates, que na época defendia o Flamengo, e na frente, 2 São Paulinos, Careca e Miller. Veio o Brasil, chegou no México para a Copa. Uma Copa que deveria ser na Colômbia, mas como a Colômbia tinha muita violência, narcotráfico e tudo mais, foi para o México. Estava tudo certo para ser no México, tremendo terremoto. Parecia que não ia ter a Copa do Mundo, mas o México conseguiu se ajustar, porque o terremoto foi forte, mas conseguiu se organizar a tempo para a Copa do Mundo. O Brasil entrou e não era favorito. Veio a primeira partida contra a Espanha, era um jogo complicado, a Espanha jogou melhor, mas o Brasil ganhou de 1-0, o gol do Sócrates, que na época jogava no Flamengo. A partida seguinte foi contra a Argélia, o Brasil não jogou nada, mas o Careca fez um gol, 1-0. Veio a última partida da fase de grupos, o Brasil ganhou da Irlanda do Norte por 3-0, e aí o Josimar, que tinha sido convocado para o lugar do Leandro, era para fazer número, entrou porque o Brasil não estava jogando muito bem, foi para a lateral direita, deitou e rolou, fez um partidaço, marcou um golaço, o Brasil meteu 3-0 na Irlanda do Norte. Além disso, nessa partida, o Zico, você lembra que estava machucado? Ele entrou para jogar um pouquinho e o pessoal começou a ver que, de repente, dá para o Zico comandar o Brasil nos jogos decisivos, entrar no segundo tempo, vamos ver como é que vai ser, Brasil em primeiro no grupo. A próxima partida era contra a Polônia. Era considerado um jogo chave. O pessoal achava que o Brasil teria muita dificuldade. O Brasil meteu 4-0, deitou e rolou. Careca fez uma grande partida, ele já tinha feito 2 gols contra a Irlanda, foi o melhor jogador contra a Polônia. Edinho fez um golaço no final. Brasil 4-0 na Polônia e o Brasil começou a ter pinta de favorito. Só que ia pegar nas quartas de final a França. Esse jogo foi fatídico, né? O Brasil e França fizeram um jogo muito equilibrado, Careca abriu o placar, a França conseguiu um empate. Lá pelos 30 do segundo tempo, pênalti para a seleção brasileira. O Zico tinha acabado de entrar e tinha dado passe para o Branco, que sofreu pênalti. O Zico bateu o pênalti, perdeu.
1-1, prorrogação, pênalti, pá, decisão por pênalti. O Zico acertou a sua cobrança na decisão por pênalti. O Platini isolou. Mas só que o Sócrates perdeu e o Júlio César, o zagueiro, que era do Guarani, o único jogador do Guarani a disputar uma Copa do Mundo, chutou a bola na trave, o Brasil foi eliminado. Acabou vendo pela televisão a Argentina chegar até a final, vencer a Alemanha, com um show de Maradona naquela Copa, que foi o melhor jogador do mundo, fez um dos gols que é considerado, eu acho que é considerado até hoje, o gol mais bonito da história do futebol, e a Argentina acabou sendo bicampeã, com o Brasil terminando apenas em 5º lugar. Aí vamos para a Copa de 90. O Brasil começou também a sua preparação à meia boca e a CBF definiu num determinado momento que o técnico seria Sebastião Lazzaroni. A CBF sempre gostou de preparador físico entrando em seleção brasileira, né? Carlos Alberto Parreira, Cláudio Coutinho, Lazzaroni. Lazzaroni era preparador do Flamengo, virou treinador, foi campeão brasileiro em 87, fazendo muito sucesso, foi pro Vasco, foi campeão brasileiro também. Então, opa, esse cara aí é o cara da moda. E até porque ele tinha um palavreado todo diferente, montava a equipe de uma maneira totalmente diferente do que os outros técnicos faziam, tanto que o Brasil jogava no 3-5-2, que eu me lembro, o único momento que o Brasil jogou no 3-5-2 até chegar ao Filipão foi com o Lazzaroni. E aí o Brasil conseguiu ganhar a Copa América. Isso deu uma motivação louca, porque o Brasil não ganhava a Copa América desde 1949. Veio as eliminatórias, uma classificação muito tranquila. Então a gente chegou para a Copa de 90 com muita moral, dizendo, pô, a gente vai ter condições de ir lá na Itália apagar a decepção das últimas Copas, 78, 82, 86, 74. E o Brasil não tinha um time muito definido. O Lazzaroni fazia um certo mistério. E o Lazzaroni tinha uma certa democracia. Para você ter ideia, ele falou que os jogadores iriam escolher a camisa que quisesse usar. Então, fizeram por sorteio, inclusive a camisa 10. Quem vai ser camisa 10? O Ricardo Rocha, que era o zagueiro, ele queria ser camisa 10, o Renato Gaúcho queria ser camisa 10. No sorteio, foi o Silas, o meio-campista, que acabou sendo o camisa 10 do Brasil na Copa do Mundo. Em 1990, a seleção era a seguinte, era um 3-5-2. Tafarel, goleiro do Internacional, Moser, que ganhou fama no Flamengo, mas na época defendia o Olympique de Marselha na França, Mauro Galvão, que estava defendendo o Botafogo, e Ricardo Gomes, jogador do Benfica. Na lateral direita, Jorginho, do Bayer Leverkusen. E aí, 3 jogadores de marcação no meio de campo. Dunga, da Fiorentina, Alemão, do Napoli, da Itália, e Valdo, que jogava um pouco mais à frente, jogador do Benfica. Na lateral esquerda, Branco, que já não era mais do Fluminense e defendia o Porto. Na frente, repeteco do ataque de 86. Careca, na época, defendendo o Napoli, e Miller, na época, defendendo o Torino. Veio a primeira fase, foram 3 vitórias, mas 3 vitórias que não mostraram um Brasil bonito. O que pegou para isso? O Bebeto se machucou. O Romário tinha quebrado a perna quando ele jogava no PSV Eindhoven, na Holanda, e ele foi para a Copa do Mundo para tentar se recuperar a tempo da Copa do Mundo, não conseguiu. Ele foi convocado e não jogou a Copa. O Bebeto jogou poucos minutos porque ele estava com uma distensão. Então ele definiu um time com 3 volantes, num esquema 3-5-2, dependendo do Miller e do Careca. Isso fez com que na primeira fase o Brasil vencesse partidas apertadíssimas. Vitórias por 1-0, gol do Miller, 2-1, 2 gols do Careca, um sufoco para conseguir a classificação. Veio às oitavas contra a Argentina. A Argentina vinha de mal a pior. Quase não conseguiu a sua classificação e o Brasil vinha com 3 vitórias. E o Brasil fez uma ótima partida contra a Argentina, foi a única boa partida do Brasil na Copa. Porém, o Maradona encontrou o Canija fez 1-0, o Brasil não conseguiu empatar a partida e foi eliminado nas oitavas de final. Então, pessoal, curta e compartilhe o Lance na Copa. E não deixe de assistir o próximo programa sobre a conquista do Tetra nos Estados Unidos. Um abraço para vocês.